Esse sexto módulo fala de práticas de inovação e transformação digital nos setores público e privado. A nossa conversa é com a Ana Carina, CEO do Banco BMG, e o Gustavo Barbosa, secretário de Fazenda de Minas Gerais. Aos dois peço as considerações em relação a esse nosso atraso e, mais do que tudo, o agradecimento por estarem aqui compartilhando conosco os seus conhecimentos. A Ana Carina é bacharel em Ciências Químicas, com mestrado na mesma área pela Universidade de Brasília. Atua há 20 anos em consultoria, com foco no setor finanças, programas de governança corporativa e transformações, incluindo cultura digital e gestão em performance. A partir de 2010, foi sócia da McKinsey, onde trabalhou com alguns dos maiores conglomerados do Brasil até março de 2019. Logo após, foi eleita presidente do Conselho de Administração do Banco BMG, deixando o cargo em 2020, quando assumiu a cadeira de CEO do banco. Tem uma série de atuações que ela vai fazer a partir e vai contar aqui. Gustavo Barbosa é secretário de Estado da Fazenda em Minas Gerais, graduado em Ciências Contábeis, tem pós-graduação em Gestão Executiva em Fundos de Pensão. Foi secretário da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, onde coordenou a reestruturação financeira do Estado através do Plano de Recuperação Fiscal junto ao governo federal. Foi presidente e vice-presidente do Fundo Único de Previdência Social do Rio de Janeiro, a Rio Previdência, atuou em diversas funções de reestruturação, compliance e governança corporativa. Coordenou a operação de emissão de bonds no exterior no valor de 3 bilhões e 900 milhões de dólares e ocupou várias funções na Caixa Econômica Federal. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença aqui. Volto a dizer que é um privilégio ter vocês aqui conosco. Meu caro secretário, prazer ter você aqui. Ana Carina, idem. Eu queria começar, a gente teve a oportunidade aqui de já escutar uma série de visões sobre esse momento econômico que o Brasil passa, sobre as expectativas que a gente tem na economia para 2021 em diante. Além da questão econômica, a gente passa por muitas outras transformações. Acredito que uma das mais importantes dela, que está mudando o jeito de consumir, o jeito de conversar e uma série de outras práticas, que é a transformação digital, a transformação tecnológica. Eu ontem, passeando ali rapidamente pelo Instagram da Ana Carina, vi que o Banco BMG, inclusive, teve o seu aplicativo considerado um dos melhores aí desses últimos tempos. Então, eu queria que ela começasse falando sobre o entendimento que ela tem desse momento que a gente vive, como é que o banco enxerga daqui para frente, mas, sobretudo, sobre essa transformação digital e os impactos que ela vai trazer na economia, na conversa, na forma de tratar o cliente. Então, seja muito bem-vinda, minha cara Ana. Eu sei que você está começando aí nessa função no banco nesse ano de 2020, nesse ano tão específico em todos os seus aspectos. Eu queria que você falasse, então, um pouco sobre esse momento, sobre essas transformações e como é que você está sentindo daqui para frente. Joia, obrigada, boa noite a todos, obrigada aí pelo convite. Vamos falar um pouco sobre isso, né? O que acontece, eu vou dar assim, uma visão geral, depois eu falo do BMG, né? Vocês tinham, a evolução tecnológica estava vindo muito rápido, estava faltando evolução da mentalidade e comportamento. Então, assim, você já tinha as ferramentas digitais, já tinha a automação, já tinha todas as ferramentas tecnológicas, mas você tinha um conjunto grande de barreiras psicológicas, naturais, né? Barreiras de aprendizado e psicológicas para você fazer uma mudança tão forte, né? Então, isso era e eu sempre, quando falava da indústria do futuro, falava em 2025, 2030, e o que aconteceu, né? Com a pandemia, as pessoas ficaram em casa, muito importante, e todo mundo teve que se reaprender.
E teve que aprender a consumir à distância, os negócios se reinventaram à distância, e aí, com isso, toda a parte, toda a tecnologia que já existia pode ser incorporada aqui no nosso dia a dia. Então, e isso agora não tem mais volta, né? Não tem mais volta. Eu lembro na minha época de consultora, né? Fui consultora por 10 anos na estratégia, quanto que eu viajava horas e horas lá para outro país, fazer uma reunião de 3 horas, depois gastava um tempão viajando de novo, porque, não, precisa estar aí, precisa encontrar pessoalmente, né? Hoje, se for, acho que os consultores vão sofrer bem menos, né? Eles vão poder aprender a ficar à distância. Então, o que isso significa para o Banco BMG? O Banco BMG é um banco que, como você falou, né, Gustavo, eu assumi no início desse ano, no papel de presidente. No ano passado, eu exerci o papel de presidente do conselho, e a gente já vinha trabalhando, já tinha o embrião, toda a base do banco digital formada, né, o banco já funcionando, mas em evolução, e também a gente já tinha toda a base tecnológica para aumentar a qualidade na venda dos produtos consignáveis pelos canais físicos. Você tinha que fazer rollout de estudo para a ponta e continuar aprimorando. Também é um banco que não tinha home office, não tinha essa tecnologia, mas não tinha home office, e também não tinha implementado essa tecnologia já na ponta. Dia 1º de março, eu tinha o banco inteiro trabalhando sem home office, dia 20 de março, eu tinha o banco inteiro em home office. Como isso, né? Então, assim, a gente criou um comitê de crise, a gente organizou, viu o que precisava. No primeiro momento, tem toda a parte de segurança da informação, né? Então, tem que ser os equipamentos do banco. Então, tem laptop para todo mundo? Não tem. Leva desktop, faz uma série de coisas. Então, assim, olhamos todos os elementos que precisava para poder garantir a segurança das pessoas e esse trabalho à distância. Então, no lado pessoas, né, lado colaboradores, mas também não adianta só colocar em casa, você tem que saber se a pessoa está bem, se o ambiente está funcionando bem. Então, a gente tinha já lançado um canal de inovação interna, né, um canal de inovação bottom-up, chamado Idealize, e ali a gente estimulou os colaboradores a dar ideias para o home office, para como melhorar. Aí foi pedir empréstimo de cadeira, a gente começou ginástica laboral 2 vezes por semana. A gente já tinha parceria com a Psicologia Viva e liberou, né, Psicologia Viva. Então, no momento de tanta tensão, a ter a oportunidade de ter esses atendimentos psicológicos ajudaram muito. Uma série de outras ideias que surgiram, trocar vale transporte por vale internet. Então, isso aí, não adianta a gente achar na diretoria que a gente ia ter todas as ideias. Essas ideias vieram dos colaboradores, com pesquisas, ouvindo um canal importante. Então, no lado dos colaboradores, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que dá para trabalhar assim. Dá para trabalhar. E no caso do BMG, logo em junho, a gente anunciou que ia estender até ser seguro. E quando a gente voltar, a gente já está reformando o banco para ser um home office híbrido, para ser onde você fica 2, 3 dias de casa, 2, 3 dias do banco, dependendo do desejo de cada um. Então, esse foi o que impactou bastante esse momento aí, esse aprendizado de trabalhar à distância. Eu acho que eu tenho uma filha de 12 anos, eu nunca tinha almoçado com ela todos os dias, trabalhando assim. Então, você tem o lado complicado de liderar e fazer tudo isso, mas o lado de você ter a oportunidade de ficar em casa. E do lado do cliente, também. O que eu falei, né, da tecnologia, o que a gente tinha pretensão de fazer um rollout dessa tecnologia na ponta para melhorar a qualidade, o correspondente bancário usando nossos aplicativos ao invés do papel, fazendo via web ao invés do telefone, você tinha a pretensão de um rollout de 30%. Hoje eu estou com 92% já na parte eletrônica. Então, e foi também o lado de você treinar a força de venda, ajudar o cliente a ter a segurança para fazer isso, o cliente aprender a fazer isso, a trabalhar dessa forma, ter um canal bom para o cliente poder saber com quem falar, porque não é digital, não significa autosserviço. Digital também tem você ter a ferramenta, mas ter alguém te ajudando. Isso também é importante, dependendo do perfil de cliente. Não teve um impacto absurdo para a rotina dos clientes,
e teve um impacto absurdo para a rotina dos nossos colaboradores. E hoje, com certeza, você olha para trás e você vê que a gente tem um banco completamente diferente do que a gente começou esse ano. Já tinha a ideia da transformação, mas foi possível acelerar de uma forma absurda. Eu falei bastante aqui, mas para dar uma visão geral do todo. Eu acho que é isso aí mesmo, ficou claro em relação a esses 3 pilares aí que você colocou. A ideia é trazer o nosso secretário Gustavo para poder falar também sobre esse momento, como que o Estado se organizou para vivenciar esse período, como é que as finanças do Estado estão nesse momento, por conta de tudo que se passou, como é que a tecnologia, a digitalização está ajudando o Estado nessa comunicação, nas ações que precisam ser feitas, e a sua visão aí, a partir dessa pandemia, como é que você enxerga 2021? Eu acho que, para começar, é isso aí, meu caro secretário. Bem-vindo. Obrigado, Gustavo Xará. Obrigado, Paulo César. Boa noite, Ana Karina. Boa noite a todos que estão no evento. Se me permitir, Gustavo, eu tenho uma apresentação que eu vou passar falando um pouco do que é o Estado, exatamente indo na linha, e vou dar as mesclas da questão da tecnologia dentro do Estado. Né? O Estado ele sempre vamos dizer assim, no caso de Minas, então, é bastante paquidérmico, né? Qualquer mudança ela é um pouco mais difícil, né? Então, eu imagino a dificuldade da Ana Karina, a dificuldade do Estado em mudar 330 mil pessoas, o conceito disso, né? Então, e com recursos limitados. Então, se me permitir, eu vou rapidamente iniciar aqui a apresentação e com isso, partir para a discussão. Eu vou tentar ser bastante breve, não vou cansar, não, prometo. Bom, algumas questões, eu acho que é importante falar um pouco sobre o Estado de Minas. Não é segredo para ninguém a questão da situação fiscal do Estado de Minas Gerais. Ela está desestruturado, né? O Estado está desestruturado de forma econômica e financeira. Nós temos resultados fiscais negativos sucessivos desde 2013. Bom, tivemos aí 2018 com 10,4 bilhões de reais de resultado negativo, em 2019 1,4 bilhão e esse ano 1,5 bilhão. E só não foi pior esse ano que foi 1,5 bilhão, porque nós tivemos aí a ajuda do governo federal, algo próximo a 3 bilhões. Nós vamos ver logo à frente aqui. Aqui é mais uma questão de um resultado primário. O que é resultado primário de um Estado? É aquilo que é o Estado, suas receitas e despesas sem o serviço da dívida. O Estado tem um endividamento, hoje beira os 140 bilhões de reais, então você tem que gerar que a gente chama de superávit primário para que eu consiga pagar minha dívida. Né? Nós temos uma meta, a gente chegou agora no mês de agosto, representando 65% dessa meta, né? Com o objetivo de gerar saldo suficiente para que a gente consiga honrar os pagamentos do Estado. Bom, e aqui a principal despesa do Estado, então, somando, para a gente ter uma ideia, o Estado gasta hoje 41,8 bilhões, quase 42 bilhões de reais em despesa de pessoal. Imagine, você arrecada 62 bilhões de reais, você gasta 42 bilhões só com despesa de pessoal. Não corre o risco de dar certo, eu acho que a Ana Karina vai concordar comigo, não corre o risco de dar certo. Uma instituição, uma empresa em que gasta mais de 70% de sua receita total na despesa de pessoal. Não vai dar certo, como não está dando certo. E aqui eu chamo a atenção da questão do crescimento bastante intenso da despesa previdenciária. Fizemos uma reforma previdenciária no Estado de Minas Gerais esse ano, com o objetivo de reduzir, mitigar o principal causador de déficit, né? Nós temos, ela foi aprovada este ano com reflexo a partir de 2021. Chama atenção para a manutenção e redução em valores absolutos da despesa de servidores ativos, em que saiu de 21,6 bilhões
por ano em 2018 para 20,4 bilhões. Lembrando que a despesa de servidores ativos ela é praticamente toda engessada. Então, a gente está tentando travar esse crescimento do ativo, porque o do inativo a gente não tem como mudar. Aqui, mais uma vez, o resultado da despesa previdenciária. Então, para a gente ter uma ideia, este ano o déficit previdenciário será de 18,8 bilhões de reais. A nossa base de comparação sempre é a receita corrente líquida do Estado. Isso é o caixa do Estado. Essa despesa previdenciária em 2020 corresponde a 32% do caixa do Estado, só a despesa de déficit previdenciário. Aqui, um pouco dos índices, indicadores fiscais, né? Despesa de pessoal versus receita corrente líquida. Quanto menor, para vocês terem uma ideia, o limite da lei de responsabilidade fiscal é 49%. Nós estávamos, em 2018, com 66,6%, o Poder Executivo, e hoje ela está em 55,33%. Há uma queda vertiginosa, 11 pontos percentuais a menos, mas, mesmo assim, acima do que determina a lei de responsabilidade fiscal. Por outro lado, também temos uma questão de aumento da dívida pública, o endividamento do Estado de Minas está aumentando, há uma liminar do Estado para o não pagamento de dívida. Esse não pagamento de dívida não é perdão de dívida, e sim uma postergação e, infelizmente, com ônus de mora e multa, uma vez que é tratado como inadimplente o processo de não pagamento, mesmo por uma decisão judicial, ele é tratado como inadimplência, né? Aqui, composição da dívida, mas a questão de tratamento de inadimplência ela traz ainda mais um ônus para o Estado. Se a gente pensar entre 2018 a 2021, são quase 6 bilhões a mais de serviço financeiro que teria que ser pago vai ter que ser pago, na realidade, uma vez que o Estado está inadimplente, vai ter que ser pago. Então, esse é o ônus de se estar numa liminar que, além de ser um instrumento de não pagamento de dívida, que, além de ser um instrumento frágil, ele é extremamente oneroso ao Estado. Bom, governança, aí eu entro um pouco mais no tema de trazer o Estado para o século XXI. Nós temos aí, então, no caso da Fazenda, criando, dentro do Tesouro Estadual, o acompanhamento aí para toda a sociedade, né? O acompanhamento da execução orçamentária e financeira do Estado de Minas Gerais, que isso propicia uma maior compreensão dos resultados de gestão pública. O portal da dívida pública, fundamental para as pessoas entenderem como está o endividamento do Estado. Eu sei que é árido, são temas áridos, mas, enfim, é fundamental que o Estado demonstre e tente colocar o mais transparente possível essa informação, dado que o contribuinte que paga. Tudo isso que está aqui é o contribuinte que paga, né? O portal de governança das empresas estatais, então, com todos os resultados, os balanços das empresas, os resultados das empresas, e ainda a Previdência Complementar, o portal da Previdência Complementar dessas empresas estatais, que hoje uma conta relevante dentro do balanço das estatais e precisa ser acompanhada por todos da sociedade mineira. Aqui é só a cara dele, vou passar. Aqui eu entro na questão da arrecadação. Isso em 2020, nós tínhamos uma programação orçamentária de 52,6 bilhões de reais de arrecadação antes da pandemia. Lembrando que esta arrecadação ainda se traduzia em 13,6 bilhões de déficit. O Estado abriu o ano de 2020 com uma lei orçamentária de 13,6 bilhões de déficit. Enfim, então, independente da pandemia, já teríamos problema. E aí o que realizamos foi 49,8 bilhões, uma perda de 5,3% naquilo que foi programado. Como falei, o que nos ajudou foi o auxílio da União, em que praticamente supriu esse déficit que tivemos no ano. Não temos só más notícias, a gente tem um acompanhamento, essa barra vermelha é o início da crise, né, no final do mês de março, e depois nós vemos uma linha de tendência. Essa curva ela é uma proxy da nota fiscal, que é entre as pessoas jurídicas, e nota fiscal ao consumidor, que é a venda ao consumidor. Se a gente aplicar uma linha de tendência, a gente vai ver que nós temos uma tendência de alta. Até a semana passada, a gente ainda está identificando os fenômenos dessa semana, o crescimento não tão grande quanto a gente esperava. Medidas ainda com foco no contribuinte, aí também entrando na questão de virtualização de atendimento, priorização desse atendimento virtual,
ainda trazendo um processo de simplificação das obrigações acessórias para o contribuinte. O contribuinte, pessoa jurídica, ele tem uma infinidade de obrigações acessórias, né? Além da principal, que é o pagamento de tributo, obrigações acessórias. Então, a gente vem tentando se esforçando para buscar isso. Medidas que ajudaram na pandemia as microempresas, a postergação por 90 dias do pagamento do Simples Nacional. Estamos agora com um projeto de lei na Assembleia Legislativa, a UFENG, que lastreia, indexa vários pagamentos de taxa, cartórios, enfim, várias taxas do Estado, ela estava lastreada no IGPDI. O IGPDI deu, este ano, em função da variação cambial, mais de quase 23% de aumento. Nós estamos trocando isso pelo índice do IPCA. Isso vai fazer com que reduza para algo como 3,8%, 3,9% só de reajuste da UFENG. Ainda desobrigações dentro da simplificação tributária e demonstrativos exigidos pelo contribuinte, e uma situação que eu tenho muito orgulho de falar, que a nota fiscal avulsa, essa beneficiou quase 1 milhão de micro e pequenos produtores rurais, em que ele tem agora a capacidade de emitir, a ele mesmo, na casa dele, emitir uma nota fiscal, tem até 5 dias para pagar, e ele não perde o time, do produto dele, ou seja, antes ele tinha que ir numa administração fazendária, fazer a emissão da nota fiscal, e às vezes ele ficava 1 dia, 2 dias com o caminhão parado, com o produto dele perdendo, e agora não, ele pode fazer a emissão em casa, e com isso ele tem até 5 dias para pagar, ou seja, a gente acreditando que o contribuinte ele vai fazer o papel dele. Ainda dentro da pandemia, fizemos o reparcelamento de alguns contribuintes, vários contribuintes que ficaram atrasados, nós fizemos reparcelamento e contratação tudo pela internet. Aqui só a questão de atendimentos feitos nas unidades regionais, eu chamo a atenção do salto que a gente teve da interlocução por e-mail, de 22 mil para 583 mil interlocuções com os contribuintes por e-mail e por telefone também. Vamos lembrar que o Estado ele atende desde um contribuinte que é representativo no PIB mineiro até um que não possui internet. Então, você tem que ter todos os meios para atender este contribuinte. Ainda outras ações do Estado de Minas, a reforma da Previdência, eu já citei, com impactos nos 12 primeiros meses de 1,1 bilhão e, nos primeiros 10 anos, 20,6 bilhões de reais de redução de despesa previdenciária. A conclusão do acordo da Lei Candir, que vai ter um fluxo para o Estado no valor de 5,8 milhões até 2037, uma discussão que não terminava nunca, era infindável, e a gente chegou a esse processo de equacionamento dessa questão da Lei Candir. A autorregularização, que trouxe a possibilidade do contribuinte identificar que estava equivocado e não ser aplicado a ele multas nem penalidades, ele vem, se autorregulariza, isso trouxe também recurso para o Estado. Ainda o acordo do Estado com a Associação Mineira de Municípios, nos últimos 2 anos, o Estado não repassou os valores devidos, então, a partir de 2019. Fizemos o acordo em 2019, a partir de 2020, iniciamos o pagamento, já foram 2,5 bilhões de reais de pagamento aos municípios, transferência de recursos aos municípios. Dentro ainda do projeto de interação virtual com os contribuintes, como falei, a gente está buscando agora a concessão automatizada de regime especial. O regime especial é um tratamento tributário que existe para o contribuinte. Então, hoje ele é feito manualmente. A partir de 15/12, ele vai fazer isso virtualmente. Nota fiscal mineira também de forma virtual, desobrigação. Aí entra a simplificação, as desobrigações dos demonstrativos e, mais uma vez, a expansão da regularização espontânea, tudo isso pela internet. Ainda a visão nossa para o Estado em 2021, o que a gente entende como necessário, a manutenção da sustentabilidade fiscal. O ministro Meirelles colocou, eu estava ouvindo a palestra dele, o ministro Meirelles colocou de uma forma muito clara a necessidade de você ter uma sustentabilidade fiscal. Não existe possibilidade de você ter seriedade, atração de investimentos, se você não tem um Estado, um ente subnacional sustentável. A gente continua entendendo que o regime de recuperação fiscal é o caminho, as desestatizações são fundamentais para o Estado de Minas Gerais, o Estado não tem capacidade, ou já teve, mas hoje não tem capacidade de gerir empresas que exigem, demandam investimentos, e o Estado, como maior acionista, não tem capacidade de capitalizar
essas estatais. Teto de gastos, obviamente, com limitação de gastos do Estado. O regime de recuperação fiscal ele permite uma ação do Estado de reavaliação da dívida do Estado. Nós hoje somos bastante endividados em câmbio, né, em variação cambial em dólar, e a gente não tem nenhum tipo de receita em dólar. Quase 20% do endividamento do Estado, ou seja, quase 30 bilhões do endividamento do Estado está vinculado a uma variação cambial em que o Estado não tem isso na outra ponta, que é a receita. Então, precisamos fazer esse trabalho. Reforma administrativa, com certeza, e a questão da atração de investimento. Para vocês terem uma ideia, através da simplificação tributária, foco no contribuinte e a segurança jurídica, né? Para vocês terem uma ideia, então, a gente tem termos assinados de atração de investimentos entre janeiro de 2019 a outubro de 2020, 78,5 bilhões de reais de investimentos contratados. Semana passada, o governador anunciou tanto a vinda da Amazon quanto a vinda do Mercado Livre, em função dessa questão de simplificação tributária, foco no contribuinte e a segurança jurídica que Minas tem para atrair esse tipo de investimento. Por último, aqui, a governança eletrônica e serviços, né? Minas hoje ocupa o primeiro lugar em ranking nacional de oferta de serviços digitais. Temos hoje 73 serviços simplificados, 90 serviços que foram transformados, ou seja, 66,11% dos serviços ofertados pelo Estado hoje são digitais, né? Ou seja, então Minas hoje está na ponta com relação à oferta de serviços digitais. Temos aí, fiz o destaque do MG, o app do Estado de Minas Gerais. Você tem vários serviços lá disponíveis, enfim, facilita a vida e muito do contribuinte. Era isso, eu tentei ser o mais breve possível, mais objetivo, fico à disposição. Obrigado pela oportunidade de falar. Doutor Gustavo, o que eu te falo é o seguinte: primeiro, parabéns. Escutar um secretário da Fazenda com fala técnica certamente não é uma coisa mais fácil para um leigo ou para uma pessoa qualquer. Você conseguiu ser extremamente claro aí na sua apresentação e na forma como você colocou. Pelo que eu entendi, e aí, vamos colocar o Kepler aqui, por favor? Pelo que eu entendi do que o senhor falou, talvez o maior problema que a gente tem aí, a raiz de todos os problemas, e aí eu te pergunto se você vê alguma alternativa de mudança e coloco essa provocação, inclusive, na própria Ana, para que ela comente e faça uma provocação também, que é a seguinte: o senhor falou aí que, se não me engano, 62 bi, teoricamente, é a receita do ano do Estado de Minas Gerais. Desses 62 bi, 42 bilhões de reais são exclusivamente para pagar o funcionalismo, que aí chega lá nos 70% que você falou. O que pode ser feito em relação a isso, dentro da sua prática, dentro do seu conhecimento, tendo sido secretário da Fazenda do Rio de Janeiro, tendo a visão do país de maneira geral? Existe alternativa para se mudar isso, ou é uma questão política que não vai se mudar tão cedo, só quando realmente não tiver alternativa? Essa pergunta é muito boa, Gustavo. Primeiro, é importante dizer que a despesa pessoal é um item da despesa pública, né? Num orçamento público, eu tenho, no caso de Minas Gerais, algo próximo a 5% de discricionariedade, ou seja, de cada R$100 do orçamento do Estado, eu só tenho capacidade gerencial de R$5. Isso é um ponto importante. Respondendo a sua pergunta, com relação à despesa de pessoal, um primeiro passo nós já demos, né, que foi a reforma previdenciária. A reforma previdenciária ela trará um resultado no médio e longo prazo, em que vai reduzir de forma bastante relevante a despesa de pessoal. Só que isso é um efeito de médio para longo prazo, né? Você hoje tem muito pouca capacidade para alterar essa despesa, né? O engessamento é muito grande. Então, o que você tem que fazer? É o que a gente está propondo. Uma reforma administrativa, entendemos que a União está buscando isso, a gente entende que é necessário. Essa reforma administrativa ela faz uma revisão das carreiras. Nós temos carreiras
que o salário inicial é de R$20 mil. Eu acho que eu não consigo encontrar paralelo na iniciativa privada algo parecido, né? Então, assim, será que isso nós temos, o Estado tem capacidade de pagar um negócio desse? Carreiras que em 12, 14 anos alcançam o topo, né? Quer dizer, você não, isso, aí com isso você tem um ônus. Com 14 anos de carreira você está no topo. E aí você chega no teto salarial. Então é necessário uma reforma administrativa. Só que você já tem um direito adquirido. Então qual é a receita? É tentar mitigar o ângulo de inclinação dessa despesa. Ou seja, eu tenho um ângulo que já está dado de despesa, eu tento diminuir este ângulo, fazendo com que a receita aumente um ângulo maior do que este. Ou seja, eu começo a tentar travar a despesa ou minimizar o crescimento da despesa e fazer com que a receita, e detalhe, sem aumento de impostos, essa é a orientação que a gente sempre teve do governo, o governador tem isso como mote, sem aumento de impostos, e fazer com que a receita aumente mais, num grau mais elevado do que a despesa. É o ajuste fiscal, né? Mas no caso da despesa de pessoal, realmente a reforma previdenciária já foi feita e uma reforma administrativa para que no médio e longo prazo isso não ocorra mais. Está claríssimo. Ô, Ana, se você tivesse uma situação aí no banco com 60%, 70% de pessoal do seu faturamento total, o que você faria? Pergunta, hein, Gustavo? Eu acho que não vou nem responder dessa forma, mas eu acho que toda vez que você for olhar de um negócio, até pensando em investimentos, você tem que ter fôlego para ter investimento. Então, se você quer crescer, se você quer prover algo melhor para o cliente, se você quer fazer algum investimento tecnológico, sempre uma conta simples, né? A sua receita menos a sua despesa, o que sobra você consegue investir. Então, isso se dá para qualquer situação de negócio na vida e qualquer situação de gestão. Investimento requer você ter resultado, e se você não consegue, se você tem tudo em despesa, você acaba não conseguindo ter esse fôlego para investimento que é tão importante para essa discussão aqui anterior da nossa modernização, né? Sim. Acho que essa é a minha... Eu falei isso por uma razão bem simples. Eu fico imaginando o Gustavo aí, o secretário Gustavo, tentando fazer esses malabarismos e essas equações aí que são fundamentais na gestão pública, mas, ao mesmo tempo, eu fico imaginando a mesma situação numa empresa privada que tem formas de resolver isso, talvez de uma maneira menos desgastante. Tem até a questão dos direitos adquiridos, do funcionalismo público, enfim, tem características bastante diferentes. Entendo que a gente teve aí essa posição do Gustavo Barbosa em relação ao Estado, foi muito bom poder entender um pouco melhor do que se passa em relação a Minas Gerais, como uma das unidades da federação, uma das federações, né? Uma das unidades da Federação Brasileira. Foi muito bom. Eu te agradeço muito, caro secretário. Em relação a Ana, eu queria que você finalizasse, Ana, contando o seguinte: nós temos essa transição aí entre o banco tradicional, com a chegada da digitalização muito intensa. Eu vou colocar aqui uma pergunta que o Paulo César tinha para fazer e eu vou associar ela a essa colocação que eu lhe faço agora. Ele questiona, com essas mudanças todas, com a digitalização acelerada, existe chance da gente ter... Aí eu acho que sim, até com a chegada das fintechs, mas aí ele pergunta, existe chance da gente ter bancos menores, bancos não tão grandes, atuando na oferta de serviço e na atuação com o público de maneira geral? Acredito eu que a fintech deve ser uma das portas para isso. Queria só que você finalizasse falando um pouco sobre a sua percepção e a opinião do banco. Excelente pergunta, é um ponto importantíssimo. Eu vejo isso como uma das maiores oportunidades do Banco Médio. Quando você olha a história, né, vamos pensar no BMG, um banco de 90 anos,
mas que tem uma capacidade de se reinventar e de se inovar absurdamente. Depois você, por outro lado, você olha agora o público, o cliente com essa oportunidade de escolher qual banco ele pode ter. Você pensa assim, antes talvez uma cidade menor, você tinha uma agência. Então você tinha uma opção. E é aquela opção ou aquela opção. Hoje você tem uma infinidade de bancos digitais. Então, primeiro, os bancos precisam ter um foco muito grande na experiência do cliente. Você acabou de falar, né, que a gente ontem ganhou um prêmio da Edwall, bem interessante, do nosso de melhor onboarding de bancos, né, que a primeira experiência que você tem com o cliente é seu onboarding, né? Então, você aumentou muito a possibilidade do cliente de escolher. Então, você tem que olhar para isso. Por outro lado, você tem a solidez de uma história de 90 anos, e tem outros bancos dessa forma. Então, se você consegue se transformar, se você consegue se digitalizar, você tem uma vantagem competitiva importante, porque é a segurança com toda a agilidade de você prover um serviço mais rápido para o cliente, né? E diminuindo também e aumentando muito a concorrência. Aonde você não conseguia chegar, porque você não tinha agências em todos os lugares, você pode chegar agora, você pode chegar em qualquer lugar, desde que você tenha um serviço muito bom. Então, esse é o foco do BMG, aproveitar essa grande oportunidade. Isso é uma grande oportunidade. Aqui, ó, se você se mexer bem, você tem um lugar ao sol muito bom, mas tem que se transformar e tem que se mexer e tem que fazer isso. E esse é o caminho que o Banco BMG foi. Uma fintech, ela está começando, ela vai ter que aprender governança, ela vai ter que fazer um monte de coisa. É legal, é importante, eu até gosto, né? A gente adora trabalhar com parceiros, né? Então, é uma visão, mas você tem que aprender do zero. Se você consegue se transformar rápido, você consegue ali assumir um protagonismo que estava vazio. Então, eu vejo uma grande oportunidade para os bancos médios, o Open Bank ajuda nesse sentido, o Pix ajuda nesse sentido. Ontem a gente lançou o Pix complementar, onde você atrelou o Pix ao cartão consignado, onde você tem um crédito no cartão, você pode fazer transferência com o Pix, então já é uma inovação em cima do Pix. Então, esse é o ponto. Pensar no que o cliente precisa, como o cliente precisa e como, com o seu expertise e a sua história de 90 anos, você consegue dar essa segurança e essa inovação toda na ponta para o cliente. E realmente é isso aí que você falou, tem que ser rápido. Rápido. Ana Karina, alô? Oi. Me diz uma coisa, qual é a tendência do banco hoje? Acabar com a agência? O Banco BMG não é um banco ancorado com a... BMG não, estou dizendo de uma maneira geral. Eu imagino que tem bastante. Porque, por exemplo, hoje você pode combinar o banco digital com outras formas de atendimento. Vou dar um exemplo do BMG. A gente tem 5 milhões de clientes e a gente tem algumas agências no país. Como é que você atende o cliente? Você tem que inovar. Então, assim, no nosso caso, o cliente pode chegar na gente via telefone, a gente já tem 1 milhão de clientes cadastrados no WhatsApp, com 90% de retenção, só 10% para transbordo humano. A gente tem as lojas Help, 800 e tantas lojas, que aí você, no modelo muito mais simples, sem aquela intimidação, né, de você entrar numa o vidro blindado, aquela porta giratória, tem que tirar praticamente tudo para entrar, um jeito simples de entrar. A gente trabalha com os correspondentes bancários, porque tem uma penetração grande. Então, você combinar canais físicos como correspondente, como lojas ou outras, né? Canais físicos mais simples. Eu tenho o termo em inglês, eu estou pensando no termo em português, mas é asset light, sabe? Não pesado em ativo, né? O cliente pode chegar, mas não está pesado em ativo. Com um bom canal digital, com WhatsApp, com banco digital, autoatendimento, você tem a multicanalidade, você combina o físico com o digital. Tanto é que a estratégia do Banco BMG chama-se Phygital, né? Você combina o físico com o digital, mas você combina com um físico que é possível, que faz mais sentido. Talvez você não precise de um físico tão pesado. Então, acho que os bancos pesados em agências estão nesse momento nessa reflexão. Será que você precisa ser tão pesado em agência assim? Ou o cliente aprendeu a ser atendido de outra forma? E como o cliente aprendeu, talvez possa ter uma perspectiva diferente em relação às agências.
que eu estou vendo aí, já vi várias agências fechando, né? Porque realmente acho que não tem mais sentido. Porque você tem outra forma de ser atendido. Cada um tem seu estilo, mas eu não entro numa agência, deve ter mais de 10 anos. Sempre fui super ocupada com trabalho de consultoria, agora no banco, e não fazia sentido como cliente para mim. São várias as mudanças que nós vamos ter aí, e certamente são para melhores. Queria agradecer ao Deixa eu falar com ela uma coisa. Você está dizendo aí de uma história de 90 anos do BMG, não é isso? Isso, 90 anos, completados esse ano. Uma curiosidade para você. O meu pai foi o primeiro gerente do Banco Minas Gerais, que é hoje BMG, em Montes Claros, em 1946. Você vê que legal, muito legal. Não sabia, não. Eu sou amigo, inclusive, do Flávio, do Ricardo, há muitos anos. Isso. É uma história bonita. Esse banco teve uma história muito bonita. Eu, era criança, sou de Brasília, eu tinha aquele cofrinho 12 quilinhos, né? Eu lembro com muito carinho desse cofrinho 12 quilinhos do BMG. Então, tem uma história bem bonita. E agora a gente está construindo a nova história, né? A continuação com essa transformação muito forte que a gente está fazendo. Que certamente vai ser tão bonita quanto. Com certeza. E a sua comunicação está muito boa, viu? Estou gostando de ver. Que bom. Obrigada. Joia. Ana Karina, caro secretário Gustavo Barbosa, muito obrigado pela participação de vocês aqui. A gente continua com mais um bloco, o 7º bloco agora, com a influência e a importância do CAD na economia nacional. Agradeço a Ana Karina e ao Gustavo pela participação. Conto com vocês nesse próximo módulo. O Alexandre Cordeiro é um craque e vai certamente nos dar boas informações do que está acontecendo no CAD, Conselho de Administração de Defesa Econômica. Obrigado aos dois e vamos aos próximos. Muito obrigada. Tchau.